Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é um empresário, engenheiro, presidente do Sinduscon, Sindicato da Construção Civil, Silvio Bezerra. Bom dia, Silvio. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da Rádio 96. Um prazer estar com vocês aqui. É isso aí. Silvio, são dois pontos importantes da nossa entrevista aqui. Vamos começar pelo plano diretor de Natal, que vai passar por uma revisão e sempre esse assunto é tratado com uma certa polêmica, né? Com muita expectativa. O que é que você espera dessa discussão este ano? Já temos aí um atraso, se eu não me engano, de 1 ou 2 anos desta revisão. Exato. O prefeito tem demonstrado interesse em fazer a revisão, Diógenes, e a gente, como entidade de classe ativa na questão de desenvolvimento urbano, nos sentimos bastante à vontade para discutir essas questões. Aliás, o Sinduscon tem legitimidade para isso porque nós somos agentes transformadores da cidade e a gente pretende fazer isso com transparência. Criamos um grupo de trabalho aí formado por engenheiros e arquitetos compostos pelas entidades IAB, CAL, Sinduscon, CREA, ou seja, tecnicamente preparados e aptos para discutir a questão. Então já tem um grupo de técnicos, né, ligados à área da construção civil, trabalhando nisso. Do nosso lado, né? Na verdade, a gente pretende apresentar propostas que venham trazer à cidade o benefício do crescimento sustentável e de forma organizada. E quais os pontos que você destacaria? Eu sei que você vai aguardar esse estudo, né, dos técnicos, mas hoje você já apontaria quais os principais pontos de interesse do Sinduscon nessa discussão? Diógenes, o tema é difícil de explicar, mas eu vou tentar aqui. Vamos lá. Claro. O que norteia a questão do plano diretor, ou seja, poder ou não poder edificar, ou verticalizar ou adensar, é a quantidade de infraestrutura que a cidade disponibiliza num determinado bairro. Ou seja, quanto mais saneamento, transporte coletivo, asfalto, drenagem, quanto mais infraestrutura um determinado bairro tem, mais a gente pode construir. O que está acontecendo em Natal, na verdade, é que a cidade cresceu, foram feitos investimentos de infraestrutura em várias áreas da cidade, ou seja, o governo passado, por exemplo, saneou a cidade inteira, né? Pelo menos isso é o que se propaganda. Né? Esse processo está em andamento ainda. Exato. Né? Se eu não me engano, acho que 60% várias da cidade, regiões da cidade não foram modificados os índices de adensamento, né? Por exemplo, a Zona Norte. Por que a Zona Norte não pode ter edifícios verticais? Por que não pode botar mais gente para morar em bairros interessantes como tem lá na Zona Norte, ali próximo ao Norte Shopping, por exemplo? Quanto a esse ponto aí, eu recentemente entrevistei a promotora Gilga da Mata. Ela é especialista nesse assunto, do plano diretor. Ela disse que a Zona Norte você pode construir prédios de até 20 andares lá. Não é questão de gabarito, verticalizar. Né? Na verdade, o adensamento que é baixo e não viabiliza as construções. O que é o adensamento? Como eu vinha falando, quanto mais infraestrutura, mais adensada pode ser a região. Os índices variam de 1.0, que é o básico, até 3.0, o que é muito além do que se encontra em São Paulo. Por exemplo, em São Paulo você pode botar até 6 vezes a área do terreno em construção. Aqui em Natal, no máximo 3 vezes. Na Zona Norte é uma vez só. Então, não vem me dizer que está liberado Zona Norte. Então, quando o senhor fala em verticalização, o que seria aí em termos de andares? Só para o nosso ouvinte entender. Eu tenho dito de hoje que o plano diretor de Natal é um plano elitista, porque tem botado para morar fora de Natal as pessoas que deveriam morar em Natal, a classe média. E a consequência prática disso são duas: o IPTU alto, porque tem pouca gente pagando, né, para morar numa área que podia estar muito mais adensada do que está, e o tráfego que você encontra hoje de Natal, tanto de manhã cedo entrando na cidade, como no final da tarde saindo. As pessoas perdem muito tempo se deslocando para as cidades da Grande Natal, né? Para Parnamirim, para São Gonçalo, para Extremóis, quando na verdade poderiam morar em Natal. E o benefício disso seria gigante, porque a gente traz para um bairro, quando você traz mais gente para morar no determinado bairro, você traz segurança para o bairro, você traz vida para o bairro, você diminui esse tempo de deslocamento, diminui o tráfego, ou seja, só tem benefício. E o que a gente quer, na verdade, é isso. Dentre outros pontos para se discutir no plano diretor, a principal deles eu acho que seja a revisão dos índices de adensamento. Mas aí principalmente na Zona Norte, como o senhor a Zona Norte, né? E outros bairros aqui da cidade também.
Quais os bairros? Só pra gente... O Morro Branco, por exemplo, poderia ser melhor adensado. Poderia se liberar gabarito do lado esquerdo, daqui saindo da AM da Fonseca, Salgado Filho, daqui em direção à Candelária. O lado esquerdo da AM da Fonseca, praticamente você não pode verticalizar coisa nenhuma, porque há uma diretriz no plano antigo que as pessoas deveriam dirigir os seus carros observando o Parque das Dunas. Ora, se você botar uma casa com térreo e primeiro andar, já perde a visão do Parque da Duna, né? Então, isso deveria ser Cidade Jardim ali, aquele conjunto dos todos os bairros que ganharam nova estrutura precisam ser revisados, sob pena de não ter quem pague essa conta. Na verdade, quando você bota gente para morar num bairro como esse, por exemplo, na Zona Norte, você está fazendo com que o investimento que foi feito se pague, né? E aquele dinheiro retorne para a companhia, para o governo do estado, por exemplo, e ele possa investir em novas regiões. Esse é o espírito. Agora, existem outras diretrizes de modernização do plano diretor e do Código de Obras que precisam ser revistos. Por exemplo, a gente não pode fazer apartamentos compactos aqui em Natal, que são a grande qualquer luxo do mercado brasileiro, né? Você fazer um apartamento pequeno, eu digo, de 15, 20 metros quadrados, certo? Onde praticamente... São Paulo tem até de 10 metros quadrados. Pois é, então, a modernidade chegou para todo mundo no Brasil, menos para o natalense. O que a gente precisa, na verdade, é rever isso aí, porque cabe ao consumidor decidir o que é que ele quer, e não ao governo estabelecer, à prefeitura estabelecer o que é que pode e o que é que não pode. Hoje, esses apartamentos compactos lá em São Paulo são uma febre, porque você encontra nos térreos dos seus apartamentos coworking, espaço para trabalhar no próprio apartamento, ou seja, não perde tempo se deslocando para canto nenhum. Você encontra academias de ginástica, você encontra carros elétricos compartilhados, ou seja, é uma modernidade que a gente precisa que chegue a Natal. Já há projetos nesse sentido, Silvio? Não, porque não há permissão, ou seja, aqui, por exemplo, você é obrigado a construir um determinado número de vagas de garagem, obrigando que esse terreno seja ocupado por coisas que hoje em dia, talvez no futuro, não seja mais útil, porque a tendência no médio e longo prazo é que as pessoas passem a não possuir mais carros, porque tem serviço de Uber, tem transporte coletivo, enfim, tem o carro compartilhado. A economia do acesso, né? Exatamente, Silvio? né? Esse conceito que ganha com a modernidade agora, Exatamente. com esse mundo mais digitalizado, né? Exatamente. Me diga uma coisa, além dessa questão da verticalização, do adensamento, o que mais preocupa nessa discussão? Não, a gente tem que ficar muito claro também quais são as áreas de interesse turístico, para que você possa incentivar a construção de pousadas, hotéis, restaurantes, ou seja, equipamentos turísticos. É importante que se regulamente as áreas de proteção ambiental, logicamente, isso é muito importante. EPAs, né? As EPAs, que nunca foram regulamentadas, ou seja, tem um trabalho gigante para ser feito aí. O que a gente quer, na verdade, é discutir de forma transparente, né, de maneira legítima, que o Sinduscon tem a legitimidade para fazê-lo. E a gente está fazendo isso de forma muito técnica quando a gente convoca as outras entidades de classe que têm representatividade e que têm corpo técnico preparado para discutir essas questões. Já tem data para uma discussão mais objetiva, inclusive envolvendo aí a Câmara Municipal de Natal? Não, eu não sei do calendário não, mas ontem eu recebi um telefonema do prefeito Álvaro Dias, nos convocando para participar de uma reunião que ele vai agendar ainda esta semana com as principais entidades de classe para ouvi-las, e eu acho que isso é um gesto, uma atitude prática para desencadear nobre, o processo, né? Para desencadear o processo e ver o que a gente pode contribuir, colaborar com ideias e sugestões. Quando é que o estudo dos técnicos da construção civil, envolvendo essas várias entidades, além do Sinduscon, CREA e outras entidades? Esses estudos já estão sendo concluídos e alguns capítulos já foram discutidos. Na verdade, a gente vai acompanhar o que entrar em pauta. Se o assunto hoje for a regulamentação das EPAs, a gente vai contribuir com essa discussão. Se o assunto for recuo, gabaritos e etc., vai ser esse outro capítulo. Áreas de interesse turístico também. Então, a gente vai acompanhar para e passo o que for pautado pela prefeitura. Cada tema, né? Exatamente. Há cerca de 5, 6 anos, se eu não me engano, ou até mais, houve muita discussão sobre Ponta Negra. Inclusive, alguns empreendimentos foram suspensos, aí as obras foram suspensas. E esse momento gerou muita insegurança jurídica entre os investidores e construtores de Natal. Esse tempo já passou, permanece,
Qual é a sua diferentemente do que as pessoas podem pensar, o mercado imobiliário trabalha com o que é permitido fazer. Na verdade, nós não queremos verticalizar Ponta Negra, certo? Não há esse desejo, não está nem na pauta disso. Pelo contrário, a gente quer manter que aquela região ali, à esquerda da Roberto Freire, ou seja, a vista do Morro do Careca, seja realmente preservada. É fundamental, né, para o turismo, para a cidade, etc. E o que a gente quer, na verdade, é jogar o jogo conforme ele for estabelecida a regra, né? Diferentemente do que as pessoas pensam, nós não somos proprietários de áreas. Nós compramos as áreas onde são permitidos se fazer edificações. Terreno para incorporador é apenas matéria-prima. A gente compra o que, de fato, pode ser permitido fazer. E o que está disponível. E o que está disponível. Quando não pode fazer, você chega para mim, quer comprar meu terreno, eu vou à prefeitura, faço uma consulta prévia. Pode fazer alguma coisa? Pode, então eu sento com você, a gente negocia um valor, uma permuta, etc. Quando não se pode fazer nada, eu chego para você e digo, seu terreno não vale nada porque não pode fazer nada. Um abraço. É assim que o mercado imobiliário trabalha, né? Diferentemente do que as pessoas pensam, nós não somos proprietários de áreas. As áreas são apenas, momentaneamente, insumos para que a gente desenvolva nossos projetos. Natal já está, de certa forma, conurbada com São Gonçalo, com Parnamirim, Macaíba ali já está. Você tem. Ainda tem muita área edificante aqui na capital? Existe sim. A gente defende que esses índices de adensamento sejam revistos e aumentados, pelo menos para um valor entre 3 e 6, sei lá, 4,5, 5, para que a gente possa rentabilizar os investimentos que foram feitos em infraestrutura. A gente sabe que quando você bota as pessoas para morar fora da cidade de Natal, a classe média que está sofrida morando fora de Natal, isso tem um custo altíssimo de hoje, que é o custo, não só o custo do deslocamento, mas o custo que o governo tem de ter que levar a infraestrutura para essas regiões. Ora, para que investir em infraestrutura em novas regiões se aqui a cidade já dispõe disso tudo pronto? Vamos rentabilizar, vamos fazer com que o IPTU caia, botando mais gente para pagar essa conta. Esse é o raciocínio. Esse é o cálculo que vocês fazem. Exatamente. Com relação às licenças, como é que está essa relação com os poderes públicos, não só o município, mas também até o Estado? Nós estivemos em Brasília semana passada para participar de um seminário promovido pela CEBIC, onde o tema principal era licenciamento. Que é a confederação, aliás, da... CEBIC é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu tive a oportunidade de, na ocasião, assistir uma palestra do prefeito Roberto Cláudio Bezerra, meu primo, de Fortaleza. O cara deu show lá. E ele, inclusive, disse que tinha disponibilizado a secretária Águida, que é considerada uma das melhores secretárias de Meio Ambiente e Urbanismo do Brasil, para trocar experiências com o nosso secretário aqui local, Daniel Nicolau. E a coisa vem evoluindo nesse sentido, porque Fortaleza realmente evoluiu de uma forma diferente das outras cidades. Tem sido referência nessa área. Tem sido referência, por exemplo, o viés lá passou a ser fiscalizador e não licenciador. Então, como é que é a questão hoje em dia? Hoje, aqui em Natal, você tem que entrar com um projeto, submeter à prefeitura, espera um tempão pela falta de gente que hoje existe no serviço público, e demanda 8, 10 meses para você ter um licenciamento de uma obra, um alvará de construção. Em Fortaleza, não. Você entra pela internet, você apresenta seus projetos, apresenta os responsáveis técnicos, arquitetos e engenheiros sobre o seu projeto e imediatamente você tem o alvará expedido eletronicamente para você iniciar suas obras. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: se o que você declarou e analisou não estiver conforme a lei, você vai ser responsável tecnicamente, criminalmente e civilmente perante a justiça para responder sobre os seus erros. Nesse caso de Fortaleza, pesa mais a fiscalização do que foi dito, declarado pelos investidores. É isso. Eu ouvi da parte do prefeito e do secretário o desejo da gente chegar a esse patamar de evolução. E eu espero que isso ocorra logo. Prefeito Natal. E o Daniel Nicolau. Uma vez que o pessoal de Fortaleza está aqui ajudando, querendo ensinar, ou passar o que deu certo do que não deu certo, para que a gente possa implementar aqui em Natal. Eu espero que isso seja rápido, porque a cidade não pode mais esperar tanto tempo. As pessoas precisam de emprego e a construção civil precisa voltar a crescer, que é um desejo de todos. Outro assunto importante é o programa Minha Casa Minha Vida, Silvio. A gente sabe, quem acompanha a economia do país, sabe que
o setor da construção civil é importantíssimo para a criação rápida de emprego e renda. Isso é um dado importante. Qualquer governante que queira reativar a economia, precisa pensar no setor da construção civil. Só que o Minha Casa Minha Vida, que é um programa federal exitoso, hoje não anda bem das pernas, né? Vem desde 2015 passando por revisões e tem atrasado os repasses para as empresas. Eu queria saber como é que está o programa hoje no Rio Grande do Norte e a perspectiva, porque eu soube que até estão previstas demissões no setor nesse ano. Veja só, o programa é exitoso sim, fez 10 anos de aniversário este ano, entregou mais de 5 milhões de habitações no Brasil inteiro e está passando por um processo de modificação devido ao governo novo ter assumido e não ter estabelecido um orçamento condizente com a realidade atual do programa. Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem um problema que são cerca de 1.200 unidades em construção. Quantas? 1.200 unidades estão em construção, com atrasos que chegam a 5 milhões de reais para empresas pequenas, né, que conduzem o programa, que não aguentam esses atrasos, né, que podem pôr em risco a questão de 1.000 empregos, 1.000 trabalhadores que estão com seus empregos ameaçados por falta de pagamento, né? O que mais aflige todos eles, na verdade, Diógenes, não é só o atraso, é a falta de perspectiva de retomada de normalidade da questão, né? A gente vê, não consegue vislumbrar o que vai acontecer amanhã. Ou seja, se pagassem hoje já seria um alívio, mas pior ainda é não saber se vai ter continuidade do programa. Deixa eu te perguntar, você que faz parte da Câmara Brasileira, da Construção Civil, é prioridade ainda para o governo federal o Minha Casa Minha Vida? Pergunto isso porque a marca ela está muito atrelada aos governos passados, governo do PT, e a gente tem hoje um governo de direita extremamente o oposto, né? É prioridade sim. Na verdade, o que se diz em Brasília é que o programa vai inclusive ganhar um novo formato adicional com benefícios sociais, incluir no programa de habitação, por exemplo, escolas, creches, etc., equipamentos comunitários que vão trazer benefícios para a população. Mas o que precisa ser feito é imediato, voltar à retomada. Os valores em nível de Brasil de hoje chegam a 450 milhões de reais em atraso, ou seja, são mais de 50 mil empregos no Brasil todo que estão em risco e a gente precisa que isso seja resolvido. Hoje, daqui a pouco, eu fui convidado a participar de uma reunião com o diretor nacional, o senhor André Fonseca, vai estar na Caixa Econômica, na superintendente da Caixa hoje, para receber. Hoje aqui em Natal, para receber a gente. E vamos ver o que é que ele vem para dizer, qual a novidade que vai chegar, porque as empresas precisam retomar suas obras e precisam ter um horizonte do que vai acontecer. Muitas empresas deixaram o programa, né? Optaram por não participar. A maioria das empresas preferem trabalhar no mercado imobiliário ou então em obras públicas, né? São poucas empresas que trabalham na Minha Casa Minha Vida, porque as margens são pequenas, são apertadas e um atraso como esse acarreta em custo. Você tem que manter uma obra sem estar produzindo, né? Então, assim, sem falar no risco que você tem de ter que ter uma vigilância redobrada quando as casas estão quase 90% prontas. Invasão, né? E corre-se o risco de acontecer problemas dessa natureza. Vandalismo, invasão. Ou seja, né? Sempre um custo recai sobre a empresa e esse... Alguma empresa de construção civil quebrou por conta do Minha Casa Minha Vida? No Brasil a gente vê isso demais. Empresas colocadas em risco, empresas, por exemplo, com faturas de 24 milhões, como tem a empresa do Ceará, empresa grande, né? Eu disse, o meu companheiro lá do Ceará, pai, você é muito rico mesmo, porque você tem 24 milhões para receber da Caixa Econômica e não ter horizonte para receber. Né? Dinheiro empatado, como diz. Não é questão disso, não. É questão que eu apostei tudo que eu tinha e que eu não tinha no programa e preciso receber. Guardadas as devidas proporções, aqui no Rio Grande do Norte também encontra-se dificuldade em empresas que precisam receber, né? Mas nenhum quebrou aqui no estado? Não chegou a esse patamar de problema não, mas corre-se o risco. A gente não pode, na verdade, ter um problema social desse tamanho, porque quando a gente deixa de entregar as unidades, as pessoas que estão preparadas para assumir suas casas, que estavam próximas a realizar o sonho da casa própria, também estão com esse risco, ou com esse sonho em risco. E as pessoas que estão
empregadas hoje podem ficar desempregadas amanhã, o que também é um problema social gigante, né? Quanto já foi construído aqui no estado do Rio Grande do Norte, Silvio? Você tem... Eu não tenho esse número aqui de cabeça não, mas a gente pode levantar isso para você depois. O que interessa, na verdade, é que nos últimos 5, 6 anos foram mais de 20 mil empregos que foram fechados, postos de trabalho que foram fechados por conta dessa crise toda no setor da construção civil. E a gente não pode correr o risco de um programa exitoso como é o programa Minha Casa Minha Vida entrar em colapso por falta de pagamento, coisa que a gente sabe que está muito atrelada aos interesses que o governo tem de aprovar a reforma da Previdência, que é urgente, né? Para lembrar o nosso ouvinte, são 3 faixas, né? No programa são 3 faixas. Eu estou falando do faixa 1. Faixa 1, que é aquele que tem... mais baixa renda, o que tem maior subsídio, enfim, o que tem interesse social maior, né? E aí tem a faixa 2 e a faixa 3. Para encerrar nossa entrevista com o empresário Silvio Bezerra, pergunto sobre as reformas. Muita confusão em Brasília, muito bate-boca, muita mensagem trocada no Twitter, presidente de Câmara brigando com o presidente da República, um disse-me disse danado. Enquanto isso, nós que somos geradores de emprego e pagadores do imposto, estamos sofrendo, né, Diógenes? Exato, é isso que eu pergunto. Diante desse cenário conturbado em Brasília, você vê perspectiva de aprovação da reforma da Previdência esse ano? Eu vejo sim, a gente tem um norte-rio-grandense à frente dessa costura política aí, que é nosso amigo Rogério Marinho, que tem que tirar o chapéu, o Brasil tem que tirar o chapéu para ele, que conseguiu fazer a reforma trabalhista e agora está trabalhando nessa previdenciária. A gente tem que torcer que isso funcione, porque o Brasil está parado. Você não tem ideia de hoje o que tem de investidor querendo entrar no Brasil, esperando apenas que a reforma da Previdência passe, porque isso é uma questão crucial para a economia brasileira, né? E a gente que vive a economia real fica sofrendo porque a gente vê essa briga do parlamento lá, eles sentem se entender com o governo, e a gente precisa fazê-los entender que isso é fundamental para o crescimento do país. A reforma da Previdência não é reforma para prejudicar A, B ou C. É a reforma que tem que viabilizar o Brasil. Não é uma reforma do governo, é a reforma do Brasil. O governo sinaliza com a tributária também. Pretende apresentar uma proposta agora no mês de maio. Cabe discutir também uma proposta tão complicada juntamente com a Previdência? Eu tenho esperança que também seja discutida, até porque a sinalização que o governo federal tem dado é que a reforma tributária vai reduzir a quantidade de impostos, simplificar a forma de pagamento, e aí tudo que a gente precisa, tudo que o empresário sonha é você alargar a base, diminuir a carga e fazer o volume geral crescer, né? O montante arrecadado crescer através da democratização do pagamento de impostos, ou seja, mais gente pagando uma quantidade menor para aumentar uma receita maior. Ou seja, esse é o sinal que o governo Paulo Guedes, Jair Bolsonaro através do seu ministro Paulo Guedes tem sinalizado. Então a gente espera que a Previdência passe rápido e que a gente possa se debruçar e ter o benefício de pagar menos impostos de maneira mais simplificada no futuro. É isso aí, eu conversei com um engenheiro, empresário, presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Silvio Bezerra. Obrigado, Silvio, por sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer estar aqui com vocês, Diógenes. Até a próxima. É isso aí. Olha, você acompanhou no Jornal 96. Porto de Natal retoma exportações para a Europa após apreensões de drogas em cargas. Pesquisa aponta que neste ano o Carnaval de Natal movimentou mais de 71 milhões de reais e atraiu quase 600 mil pessoas. Governo e servidores acertam o calendário de pagamento da folha de abril. Perseguição policial de Ponta Negra a Bernardo Vieira termina com suspeito baleado e preso. Campanha de vacinação contra a gripe começa amanhã em todo o país. Futebol, jogador do ABC Joilson é flagrado em exame antidoping. Pois é, você acompanhou tudo isso no Jornal 96. Vem aí, Padre Francisco com Fé na Vida. Siga com a programação da 96 FM. Eu volto amanhã. Tchau.